Imagine engolir algo todos os dias, acreditando que está cuidando da sua saúde, quando, na verdade, você pode estar silenciosamente danificando os próprios vasos sanguíneos que mantêm seu coração batendo. O que vou te mostrar neste vídeo não é teoria, nem achismo. São dados reais, chocantes e enterrados em estudos ignorados por quem lucra com a sua confiança. E o pior, esse suplemento está na prateleira de praticamente todo mundo. Se você se preocupa com a sua vida, assista até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar radicalmente a maneira como você enxerga suplementos para sempre. Já deixa o like agora, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem você ama, antes que seja tarde demais. Vocês estão tomando certos suplementos porque ouviram dizer que faz bem, quando, na verdade, esses mesmos suplementos estão silenciosamente sabotando a saúde cardiovascular delas. Sim, eu disse sabotando. E o mais chocante é que não estamos falando de compostos obscuros ou pílulas raras, mas sim de substâncias extremamente populares. Tão populares que talvez você também esteja tomando uma delas agora. São 5 no total. E o primeiro da lista é um mineral tão presente no corpo humano que muitos o consideram indispensável para a saúde muscular, para o bom funcionamento do coração e até mesmo para manter os ossos fortes. Mas a verdade escondida por trás desse suplemento é algo que vai contra tudo o que te ensinaram até hoje. E é exatamente isso que eu vou te revelar agora. O nome dele? Cálcio. Isso mesmo, o queridinho dos ossos, o suplemento que milhões de pessoas tomam diariamente com a intenção de evitar fraturas e combater a osteoporose. E se você está na terceira idade, especialmente se é mulher e já passou pela menopausa, as chances de você já ter sido aconselhado a tomá-lo são altíssimas. Afinal, após os 50, nossos ossos realmente começam a perder densidade. Isso acontece porque o organismo entra num processo contínuo de quebra e reconstrução óssea. Um ciclo que vai se tornando cada vez mais lento com o passar dos anos. Imagine uma estrada sendo reparada o tempo todo, mas com os trabalhadores ficando mais lentos, mais cansados e menos eficientes. Chega uma hora que a destruição é mais rápida do que a reconstrução. É exatamente aí que muitos médicos dizem: tome cálcio. Mas o que poucos mencionam é o outro lado da moeda. Porque o que parece lógico à primeira vista, reforçar a matéria-prima para reconstruir o osso, na prática, pode causar um efeito colateral devastador. Pesquisas mais recentes, análises robustas, estudos com milhares de participantes começaram a mostrar um padrão inquietante. Enquanto alguns trabalhos indicaram uma leve redução no risco de fraturas, quando os dados são filtrados, retirando estudos enviesados, mal controlados, a vantagem do suplemento desaparece. Isso mesmo, desaparece. E aí surge a pergunta: se não está claramente ajudando, será que pode estar prejudicando? E a resposta, infelizmente, é sim. Uma meta-análise publicada em 2010, com base em dados de dezenas de testes clínicos, revelou algo alarmante. Os participantes que tomavam suplementos de cálcio apresentaram um aumento de 30% no risco de infarto agudo do miocárdio. E como se isso não fosse suficiente para acender um alerta vermelho, estudos mais recentes trouxeram dados ainda mais assustadores. Um estudo de coorte realizado na Coreia do Sul, focado em pacientes com osteoporose, mostrou que aqueles que tomavam cálcio sem a presença de vitamina D apresentaram um risco quase 90% maior de sofrer um ataque cardíaco. 90%! Isso não é margem de erro, isso é uma sirene espiritual e biológica gritando: pare e repense o que você está colocando no seu corpo. E por que a vitamina D é tão importante nesse processo? Porque ela regula a absorção do cálcio no organismo.
Sem ela, o cálcio que deveria estar indo para os ossos pode acabar se depositando nas artérias, contribuindo para o endurecimento dos vasos, um fator de risco direto para doenças cardíacas graves. Por isso, antes de continuar tomando algo só porque alguém disse que faz bem, questione, pesquise e, principalmente, se aprofunde. A medicina está mudando. A ciência está revelando nuances que antes eram ignoradas. E você, como protagonista da sua própria saúde, precisa estar um passo à frente. Se quiser receber semanalmente esses resumos de pesquisas atualizadas e estratégias de saúde reais. Mas, antes de ir, me diga nos comentários, você está tomando algum desses 5 suplementos? Porque o que eu vou mostrar nos próximos capítulos pode mudar completamente sua perspectiva sobre saúde e longevidade. Vamos direto ao ponto. A forma como você consome cálcio pode estar determinando se ele vai fortalecer seus ossos ou entupir suas artérias. Parece exagero? Pois não é. Estudos sérios estão revelando algo alarmante. E se você é do tipo que toma suplementos de cálcio por precaução, essa informação pode mudar completamente sua rotina de saúde. Em um grande estudo feito na Suécia, com milhares de mulheres acompanhadas por anos, pesquisadores descobriram que altos níveis de ingestão de cálcio estavam associados a um risco maior de morte, não só por doenças cardíacas, mas por qualquer causa. Isso mesmo, mais cálcio, mais risco. Mas calma, não é o cálcio em si que é o vilão. O problema está na forma como ele entra no seu corpo. Quando ingerido por meio de suplementos, o cálcio eleva rapidamente os níveis dessa substância no sangue, o que favorece o depósito de cálcio nas artérias, como se fosse cimento sendo espalhado por dentro dos seus vasos. Agora, imagine esse cenário. De um lado, uma alimentação rica em cálcio natural, leite, iogurte, vegetais verdes, sementes, sendo absorvida aos poucos, de forma equilibrada, sem sobrecarregar o organismo. Do outro, um comprimido de 1000 miligramas agindo como uma avalanche, invadindo a corrente sanguínea e criando um caos silencioso no sistema cardiovascular. A ciência já mostrou que o cálcio vindo da alimentação não provoca esse pico abrupto no sangue. Por isso, os efeitos colaterais não aparecem. Aliás, estudos mostraram o oposto. Pessoas que consomem cálcio através da dieta têm até 27% menos risco de desenvolver calcificação arterial ao longo de 10 anos. Enquanto isso, quem toma suplementos de cálcio apresenta um risco 22% maior de ter artérias entupidas. Isso mesmo, um aumento real e medido. E o grupo mais vulnerável? Aqueles que tomam suplemento, mas têm baixa ingestão de cálcio na dieta. Ou seja, além de não resolver o problema, estão potencializando os danos. Não para por aí. Outros estudos apontam que os suplementos de cálcio também aumentam o risco de morte por doenças cardíacas em homens. Quando analisamos especificamente a saúde vascular, a progressão da calcificação foi 15% maior em pessoas que usaram suplementos, em comparação com aquelas que não usaram. E o pior, mesmo pessoas com histórico de doenças coronarianas agravaram ainda mais sua situação ao incluir cálcio em forma de cápsulas na rotina. Mas e aquelas pessoas que têm maior necessidade de cálcio, como idosos em casas de repouso? Um estudo respondeu isso de forma clara. Em vez de distribuir comprimidos, adicionaram alimentos ricos em cálcio nas refeições diárias. Leite, queijos, iogurtes, e o resultado foi uma redução de 33% no risco de fraturas. O mesmo nutriente, 2 abordagens, 2 resultados totalmente diferentes. Ou seja, a comida ainda é o melhor remédio. Claro, existem exceções. Mulheres veganas, por exemplo, que não consomem laticínios e têm dietas muito restritivas, podem sim se beneficiar de suplementação. Mas mesmo nesses casos, a indicação deve vir de um profissional de saúde com base em exames e nunca como uma regra universal.
A mensagem central aqui é simples. Para a maioria das pessoas, buscar o cálcio na alimentação é a forma mais segura, eficaz e inteligente de proteger seus ossos sem comprometer seu coração. Agora, se você achava que o cálcio era o único suplemento com efeitos colaterais ocultos, prepare-se. Porque existem outros 4 suplementos populares que podem estar na sua prateleira agora mesmo e que carregam riscos igualmente preocupantes. E o primeiro deles é o ferro. O ferro é essencial, sem dúvida. Ele transporta oxigênio no sangue, dá suporte à produção de energia e ao bom funcionamento muscular. Mas aqui está o problema. O ferro é como aquele hóspede que, se passa do ponto, começa a causar transtorno. Um excesso leve já começa a interferir na absorção de zinco, outro mineral fundamental. Piora ainda mais quando falamos de doses altas. Elas podem causar problemas digestivos, intoxicação e até danos nos órgãos. Assim como no caso do cálcio, a forma mais segura de obter ferro é através da comida. Carnes magras, feijões, vegetais verdes escuros. Homens adultos precisam de apenas 8 miligramas por dia e mulheres cerca de 18 miligramas até a menopausa. A suplementação deve ser usada com muita cautela e apenas quando houver real necessidade diagnosticada. E estamos só começando. Prepare-se para descobrir quais são os próximos 3 suplementos populares que, embora pareçam inofensivos, podem estar sabotando sua saúde por trás das cortinas. Vamos falar de ferro, um nutriente vital, mas que, em excesso, pode se transformar de herói em vilão silencioso. A melhor forma de obtê-lo? Através da comida, claro. O ferro de origem animal, como o que encontramos em carnes vermelhas e aves, é muito mais biodisponível, ou seja, o corpo absorve com facilidade. Já as fontes vegetais, como folhas verdes, lentilhas e feijão branco, também oferecem ferro, mas em uma forma menos absorvível. Isso não significa que os vegetarianos estão condenados, apenas que talvez precisem de um empurrãozinho maior na alimentação para atingir as quantidades ideais. Claro, há situações específicas em que a suplementação se faz necessária. Mulheres grávidas, pessoas com menstruação muito intensa ou indivíduos com condições digestivas que prejudicam a absorção são alguns exemplos. Nesses casos, sim, o ferro em cápsulas pode fazer parte do tratamento, mas sempre com orientação médica. Suplementar por conta própria é como tentar consertar um relógio com uma marreta. Você pode até achar que está ajudando, mas o estrago pode ser maior do que o problema original. Agora, vamos entrar em um território onde muitos acreditam estar fazendo tudo certo, quando na verdade podem estar sabotando sua própria saúde, os antioxidantes. Um dos campeões de vendas nesse grupo é a vitamina E, presente naturalmente em óleos vegetais, sementes, castanhas e folhas verdes como o espinafre. Essa vitamina ganhou fama por proteger as células e, supostamente, até aumentar a longevidade. Com promessas tentadoras de prevenção contra câncer, infarto e até o envelhecimento precoce, os fabricantes não perderam tempo em transformar a vitamina E em cápsulas e comercializá-las como elixir da juventude. Mas a realidade, quando mergulhamos nas pesquisas sérias, é outra. Começar a tomar suplementos de vitamina E sem precisar pode ser uma péssima ideia. Primeiro, porque a deficiência dessa vitamina é raríssima. Ela ocorre apenas em casos médicos muito específicos. Segundo, porque estudos apontam que o excesso de vitamina E pode anular os benefícios dos exercícios físicos. Isso mesmo, você sua a camisa na academia e o suplemento pode estar desfazendo parte do progresso. E se isso não fosse suficiente, aqui vai o golpe final. Existe uma possibilidade real de que altas doses de vitamina E não só não prolonguem sua vida, como possam encurtá-la. Um estudo gigante da Cochrane, que analisou 78 ensaios clínicos com quase 300 mil participantes,
concluiu que os antioxidantes, incluindo a vitamina E, não trazem benefício algum em termos de longevidade. Pior, em alguns cenários, a suplementação de vitamina E se mostrou associada a um aumento no risco de morte. Isso mesmo, morrer mais cedo ao tentar viver mais. É o oposto do que qualquer um esperaria. Mas como todo bom enredo científico, há nuances. A vitamina E existe em 8 formas distintas, 4 tocoferóis e 4 tocotrienóis. E alguns especialistas defendem que os efeitos ruins nos estudos podem estar associados apenas aos tocoferóis sintéticos, não aos tocotrienóis. Parece interessante? Sem dúvida. Mas até agora não há dados sólidos de segurança de longo prazo sobre os tocotrienóis. A hipótese é válida, mas ainda está no campo da teoria. E quando o risco envolve sua saúde, melhor não fazer apostas baseadas em achismos. Outro ponto que muitos ignoram é que a vitamina E, em doses altas, também foi associada a um aumento no risco de câncer de próstata em homens. Sim, mais um alerta. E ela não está sozinha. A análise mencionada anteriormente também colocou a vitamina A no banco dos réus. Assim como a vitamina E, a vitamina A é um antioxidante poderoso presente em cenouras, fígado, ovos, batata doce e, da mesma forma, raramente falta na dieta de alguém saudável. Mas quando ingerida em grandes quantidades por meio de suplementos, pode causar sérios problemas. Estamos falando de fragilidade óssea, danos ao fígado e até malformações em bebês, no caso de gestantes. Portanto, antes de achar que está reforçando a imunidade ou lutando contra os radicais livres, o mais sábio é confiar na alimentação variada e equilibrada. Suplementar o que está sobrando é como colocar gasolina em um tanque já cheio. O que não for usado vai vazar e pode acabar pegando fogo. E por isso, nem a vitamina A, nem a E aparecem entre as recomendações da maioria dos especialistas de verdade. Para fechar esse capítulo, fica aqui uma reflexão simples e poderosa. Se você está apostando suas fichas em cápsulas, pílulas e pozinhos, esperando encontrar uma saúde de ferro, talvez esteja olhando para o lugar errado. Porque os maiores ganhos vêm daquilo que você faz diariamente. O que você come, como você se movimenta, quanto você dorme e como lida com o estresse. Quer viver mais? Comece com o básico. E se ficou curioso para saber quais são os outros 2 suplementos populares que também carregam riscos ocultos e que provavelmente estão na prateleira do seu armário agora mesmo, segura aí, porque no próximo bloco vamos revelar mais verdades que ninguém está te contando. Vamos falar sobre um suplemento que já foi tratado como o elixir da juventude e virou febre entre os entusiastas da longevidade, o resveratrol. Prometido como um agente milagroso para estender a vida humana, esse composto foi inicialmente apontado como a chave para ativar uma enzima chamada sirtuin, que, segundo estudos preliminares, controlaria funções vitais como resposta ao estresse, inflamações e até mesmo reparação do DNA danificado. Com base nessa teoria, os cientistas levantaram uma hipótese. Se pudéssemos aumentar os níveis dessa enzima, talvez fosse possível retardar o envelhecimento. E foi aí que o resveratrol, encontrado naturalmente em cascas de uva e vinho tinto, ganhou os holofotes. Um estudo chegou a afirmar que ele prolongava a vida de leveduras em até 70%. Isso bastou para causar uma verdadeira comoção no mercado de suplementos. Mas a empolgação durou pouco. Os resultados foram posteriormente desmentidos. Aquele experimento que iniciou o frenesi era, na verdade, fruto de um erro de laboratório. Mesmo assim, a ciência não desistiu tão fácil. Os pesquisadores seguiram tentando encontrar algum benefício legítimo no resveratrol. E, de fato, algo foi confirmado. Ele é absorvido, sim, pela corrente sanguínea. Isso descartou a possibilidade de má absorção como explicação para os resultados fracos. Mas então, por que o tal suplemento não produz os efeitos esperados? O grande problema está na sua atuação celular.
Em vez de ativar diretamente a enzima SIRT1, como se acreditava, o resveratrol causa um estresse celular considerável. Ele interfere no processo de duplicação do DNA, especialmente durante a divisão celular, o que pode gerar efeitos totalmente indesejados. Agora pense nisso. Se um suplemento que deveria ajudar a viver mais está atrapalhando o funcionamento celular básico, temos um alerta claro de que algo está errado. O que é pior? Essa interferência não é apenas neutra. Ela pode anular benefícios de outras práticas saudáveis, e é exatamente isso que um novo estudo mostrou quando o resveratrol foi testado em conjunto com exercícios físicos. Nesse estudo, 27 homens foram submetidos a treinos intensos de resistência, combinados com a suplementação de resveratrol. O que os pesquisadores descobriram foi, no mínimo, frustrante. O resveratrol reduziu drasticamente os efeitos positivos do treino. Houve menor melhora na pressão arterial, pior adaptação cardiovascular e queda na eficiência do uso de oxigênio pelo corpo, exatamente o oposto do que se espera de um programa de exercícios bem estruturado. E tem mais. Há indícios crescentes de que o resveratrol pode reduzir os níveis de testosterona, o que levanta ainda mais bandeiras vermelhas, especialmente entre homens preocupados com desempenho físico, energia e saúde hormonal. Com tudo isso sobre a mesa, o que temos de concreto é o seguinte: não existem evidências robustas de que o resveratrol melhore a saúde. Por outro lado, há uma quantidade cada vez maior de dados apontando para efeitos negativos. E aí fica a pergunta: por que seguir apostando em um suplemento com mais riscos do que benefícios comprovados? Mas a história não para por aí. O resveratrol, além de ter sido superestimado cientificamente, também foi protagonista de um escândalo milionário nos bastidores da indústria. Estamos falando de um caso envolvendo cifras de mais de 720 milhões de dólares, uma trama que expõe como interesses comerciais podem facilmente atropelar a ciência e colocar em risco a saúde de milhares de consumidores. E se você acha que isso é coisa de teoria da conspiração, espere até ver os detalhes do próximo vídeo aqui do canal. Porque quando o marketing fala mais alto que a evidência, quem paga o preço é sempre o consumidor. Portanto, antes de engolir a próxima cápsula milagrosa, vale a pena se perguntar: estou fazendo isso com base em evidência? Ou fui seduzido por uma promessa bonita demais para ser verdade? Se você quer entender como essa máquina de promessas se move e o que realmente funciona para uma vida longa e saudável, clique no próximo vídeo, porque as revelações só estão começando.